Boa noite, irmãos, graça e paz, amém? Vamos abrir nossas Bíblias, Neemias, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 4 até o verso 11. Neemias, capítulo 1, do verso 4 ao verso 11. Quarta passada nós falamos sobre a oração de Jabes. Hoje eu quero falar sobre a oração de Neemias, os efeitos da oração. Nós vimos semana passada, na oração de Jabes, que ele clamou a Deus, ele pediu a intervenção do Senhor e ele recebeu essa intervenção do Senhor. Vamos ler Neemias, capítulo 1, e vamos aprender com essa oração deste servo de Deus. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta, vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo: se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgatastes com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nesta época eu era o copeiro do rei. Pai, nós pedimos a Ti, Senhor, que o Teu Santo Espírito nos ajude a compreender a Tua palavra e nos ajude a compreender a importância de uma vida de oração. Que hoje, ó Deus, nossos corações, nossa mente esteja, ó Deus, voltada a compreender a Tua palavra nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Bendita hora de oração. Esse é um hino muito bonito, é um hino muito especial e que fala de algumas coisas importantes para a vida cristã. Queridos irmãos, eu tenho dito e vou dizer novamente nesta noite: é impossível ser um cristão sem orar, sem ter uma vida de oração, sem buscar a Deus. O que está acontecendo? Neemias recebeu uma notícia de que as pessoas que ficaram lá em Jerusalém, essas pessoas estavam sofrendo, porque elas estavam sendo envergonhadas, ainda mais depois de tudo que tinha ocorrido. Neemias, então, ele foi com esse povo para a Babilônia, e ele, então, faz parte desse povo que foi recolhido pelo rei da Babilônia. E é interessante que quando ele está lá, ele recebe a visita de Anani, um sacerdote que traz a ele as notícias que o povo de Israel está sofrendo, está passando por dificuldades. O que você faz quando você recebe notícias ruins, notícias tristes? Queridos irmãos, nós precisamos aprender a fazer como Neemias, porque quem tem a solução para as nossas vidas é o Senhor, o nosso Deus. Amém, irmãos?
Fala comigo, quem tem a solução para a minha vida é Deus. É Deus quem tem a solução para você. Não vão ser as pessoas, não é nem o pastor que vai ter uma solução para você. Quem vai ter a solução para a tua vida é Deus. O que Neemias fez? Ele ouviu, ele ficou entristecido. Meu povo está sofrendo, meu povo está passando fome, meu povo está sendo envergonhado. O que ele fez? Foi orar. Você tem esse hábito de orar quando as coisas estão ruins? Ou, às vezes, nós ouvimos que as coisas estão ruins, e o que nós fazemos? Nós fazemos não a parte do povo de Deus, o povo escolhido por Deus, para orar e interceder pelas súplicas e pelas necessidades do povo. Infelizmente, muitos cristãos têm feito parte do grupo que reclama, do grupo que murmura, do grupo que mais fala mal das outras coisas. Queridos irmãos, vamos aprender a ser espirituais, amém, irmãos? O apóstolo Paulo diz isso lá na carta a Gálatas. Ele diz que nós precisamos ser o quê? Espirituais. Então nós precisamos nos encher do Espírito Santo. Então nós pegamos as nossas ansiedades e fazemos o quê? Levamos diante de Deus. E lá diante de Deus nós vamos buscar a direção de Deus. Queridos irmãos, nós vimos semana passada o efeito da oração de Jabes. Jabes recebeu tudo aquilo que ele clamou e suplicou a Deus. E aqui em Neemias não é diferente. Neemias vai servir o rei. Quando ele chega lá, o rei olha para ele e percebe que Neemias está triste. E ele pergunta para Neemias, por que você está triste? Então, é importante que eu e você entendamos a função de Neemias. Ele era o copeiro. O que significava isso? Quando ele ia servir o vinho para o rei, ele primeiramente tomava um gole, para que assim o rei soubesse se aquele copo de vinho estava envenenado ou não. Neemias, então, é uma pessoa que ele está correndo o risco de vida todos os dias. Ele está sofrendo e estando ali escravo deste rei. E ele, então, faz uma súplica e pede a Deus uma intervenção sobrenatural. Ele pede para Deus que Deus faça com que o coração desse rei tenha compaixão. E esse rei é perverso, porque esse rei escravizou, esse rei trouxe os jovens, esse rei deixou os velhos para morrer. Mas Neemias, ele ora e pede para Deus um milagre, um sobrenatural. Orar é entrar no sobrenatural. Fala isso comigo. Orar é entrar no sobrenatural. Você quer viver uma vida sobrenatural? Ore. 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 Orar é invadir o sobrenatural. Orar é viver numa vida sobrenatural. Não tem a ver com gritaria, não tem a ver com faniquitos, não tem a ver com arrepios, tem a ver com um coração que se quebranta diante de Deus. O rei, então, olha para Neemias e percebe que Neemias está diferente do que ele vinha nos outros dias. O rei, então, pergunta, Neemias, por que você está triste? Ele não havia pedido para que Deus fizesse com que ele tivesse sucesso diante do rei? Você, quando vai fazer um negócio, você ora, você pede para Deus direção, vai comprar uma casa, vai comprar um carro, vai fazer um negócio de família, vai fazer um negócio da sua empresa, você tem esse hábito de orar, mas qual é a sua oração? Agora mesmo nós vamos ver o conteúdo da oração. Neemias pediu aqui, Senhor, que eu tenha sucesso com o rei. Então ele vai, depois você lê o capítulo 2 e você vai perceber, Neemias conta a história. Como posso estar feliz, sendo que o meu povo está desolado? Aí o rei pergunta para ele, e o que eu posso fazer para que você não fique assim? E aí Neemias fala, rei, eu preciso ir lá e construir um muro ao redor daquela cidade,
porque isso vai fazer com que vai gerar um ânimo no meio do povo, vai fazer com que o povo deixe de viver de desesperança. Mas eu preciso ainda mais, eu preciso que o Senhor me dê os recursos para construir esse muro. Olha o quanto que ele foi abusado. Mas eu preciso ainda mais, porque quando eu chegar lá, tem os exércitos das outras nações que podem vir nos atacar. Então eu preciso também que o Senhor me dê um exército para ir defender. E o rei diz assim: tudo que você pediu eu vou dar, Neemias. Pode ir e volte com teu coração reanimado. Amém, irmãos? A oração é viver no sobrenatural. A oração é confiar no Deus Todo-Poderoso. A oração é ver Deus agindo. Nós vimos semana passada, na oração de Jabes, Deus respondeu a oração. Agora, na oração de Neemias, Deus responde a oração de Neemias. Eu e você precisamos aprender a orar. Nós precisamos aprender que quando nós ouvimos uma situação ruim, uma situação grave, nós vamos orar. Nós vamos buscar a Deus. Às vezes não vai dar tempo para você se ajoelhar e orar, mas você eleva o teu pensamento a Deus, você ora em espírito ao Senhor e começa a clamar em Deus. Essa noite passada, tocou o meu telefone e era mais ou menos 11h15, tocou o meu telefone, eu olhei, aliás, eu nem ouvi, irmãos, para ser sincero. Aí a Soraya falou assim: parece que está tocando um telefone. Eu falei: não, pode deixar. Não, Carlos, vai ver. Irmãos, mulher tem um negócio diferente de nós, né, Paulão? É um negócio que mulher tem, né, Cadu? Diferente, né, irmão Ricardo? Diferente. Aí eu levantei e fui lá a ver. Na hora que eu olhei, o telefone, quem estava ligando era a minha sogra. Aí eu falei: Soraya, é sua mãe. Aí a Soraya levantou, deu um pulo da cama, pegou o telefone. O que foi, mãe? Não, seu pai está passando mal, está vomitando aqui, já tem umas 3 horas, está vomitando sem parar. Então vamos, eu vou descer para aí. Aí ela falou: vou descer. Antes dela perguntar, eu já estava me arrumando para ir. A gente desceu, ficamos até 4 horas da manhã no hospital. Eu fiquei até 4, ela ficou até 6, porque eu tinha que voltar para levar as meninas para a escola. E no meio do caminho, nós já oramos a Deus: Deus, intervenha, abençoa, Senhor. Nós não sabemos o que vamos encontrar, mas o Senhor vai abençoar. O Senhor vai fazer um milagre. Querido irmão e querida irmã, aprenda a não se desesperar. Fala comigo: eu não vou me desesperar. Mas vamos falar isso com fé. Eu não vou me desesperar, eu vou orar. É assim que o crente faz. O crente não desespera. O crente ora, clama a Deus. Faz o que o profeta disse: clama a mim, que responder-te-ei. Graças a Deus, meu sogro já está em casa, está melhor, está melhorando. Mas quando chegamos lá, o médico fez os exames, percebeu que ele já estava desidratado. E é assim, o idoso, ele desidrata rapidamente. Rapidamente. 4 horas de vômito em criança, em idoso, estabelece uma crise que pode gerar complicações maiores. Não podemos ficar: toma um chazinho e vomita de novo. Não, tem que tomar uma medida. Ainda fomos para o hospital. E o médico virou e falou assim: se vocês demorassem um pouquinho mais, poderia ter acontecido uma situação mais ruim. Então a gente precisa tomar medidas, mas a gente não pode se desesperar. Nós precisamos aprender a orar. Neemias ouviu notícias tristes e ruins. O que ele foi fazer? Ele foi orar. E você, quando surgem notícias ruins, você se desespera ou você ora? Antigamente a gente falava assim, Paulão: quando você vai num velório de um crente, você não vê as pessoas desesperadas. A gente não pode mais falar isso, infelizmente, porque a gente vê crentes que estão se desesperando no meio da morte de algum ente querido. E estão achando que ali é o fim, não é o fim. A morte é bonificação para nós, porque quando morrermos estaremos no paraíso, amém, irmãos? Então não temos que se desesperar. O ímpio que se desespera, por quê? O ímpio não sabe o que vem depois da morte, nós sabemos.
O Senhor Jesus disse para nós, quando nós morremos, nós vamos para um lugar, nós vamos para o céu ou nós vamos para o inferno. E nós vamos para o céu porque nós temos a Cristo Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Amém? Então a gente não se desespera. Hoje a irmã Arabella mandou uma mensagem para mim, eles estão com Covid, eles iam vir esse domingo para despedir da gente, aí não puderam vir, aí ela mandou uma mensagem de despedida, né? Se o meu celular tivesse bom e ele estivesse funcionando com tranquilidade, eu ia abrir aqui agora para ler a mensagem para os irmãos. Mas ele não está assim, então não vou nem querer mexer com isso. Mas eu falei para ela que uma coisa que eu aprendi quando eu fui participar do projeto missionário lá com o navio Logos 2, lá na cidade do nosso querido irmão e da nossa irmã, do querido irmão André e da querida irmã Evelyn, isso nos idos do ano de 1990. Vocês já eram nascidos? O André, você não, Evelyn. Nos idos de 1990 eu estava lá nessas terras. Passei muito frio, muito frio. Aí eles arrumaram eu acho que eles pegaram um cobertor, irmã Jane, cortaram assim, fizeram um V e colocaram aquilo para mim. Eu usava aquilo lá todo dia, senão não dava conta de andar por lá. Mas lá eu tive uma experiência fantástica, porque eu conheci pessoas que eu nunca mais vou ver elas na vida. Aí, na hora de nós nos despedirmos, uma dessas pessoas, que era um etíope, que tinha se convertido a Cristo Jesus, e o pai tentou matá-lo, ele conseguiu fugir do pai e dos irmãos que tentavam matá-lo, porque ele tinha se convertido, e na hora que eu fui me despedir dele, ele falava em inglês, eu falava em meu português, né? Mas foi uma coisa interessante, que ele falou e tinha uma irmã que traduzia, e ele virou e falou assim, eu falei, tchau, que Deus te abençoe. Daí ele virou e falou assim, nós nunca nos despedimos com um tchau, porque o cristão sempre diz até breve. Amém, irmãos? Vamos sempre nos despedir assim, até breve. Amém, irmãos? Porque a nossa vida não se encerra numa sepultura. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? Não se encerra numa sepultura. Então a gente tem a esperança da vida eterna. Então é sempre um até breve. Amém, irmãos? Um dia a gente despediu da irmã Jane e do irmão Ricardo aqui. Mas era um até breve, porque estão aqui, logo vão estar de volta com tudo, né? Malicuia, né, irmão Ricardo? Em nome de Jesus. É sempre um até breve. Então a gente não se desespera. Nós precisamos entender isso. Nós temos um recurso, uma fonte poderosa para tirar de nós o nosso desespero, a nossa ansiedade, a nossa confusão. Nós podemos orar, e orar é invadir o sobrenatural, é viver no sobrenatural. E quem crê no sobrenatural sabe que Deus pode agir. Amém, irmãos? E Deus agiu na história de Neemias. Agora, observe o conteúdo da oração de Neemias. A primeira parte dessa oração, ele exalta a Deus, dizendo quem é Deus, no seu caráter e nos seus atributos. Ele é Senhor, Ele é grande, é temível, é fiel, misericordioso. Olha quantos atributos de Deus. Mas ele sabe que Deus é misericordioso, temível e fiel para aqueles que obedecem a sua palavra. Então, o cristão não tem o que titubear, ele lê a Bíblia, ele sabe o que tem que fazer e o que não pode fazer. Ele é cristão, ele é sábio, a palavra de Deus está orientando a ele, então ele segue. Agora é importante que você veja comigo esse conteúdo do verso 6. Ele diz que confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Ele não assume, ele não fica falando esse povo pecador. Ele diz, a minha nação é uma nação pecadora. Está vivendo fora da tua vontade. Está agindo de uma maneira corrupta e vergonhosa. E não obedece aos seus mandamentos, aos seus decretos. Olha que oração. Uma oração de confissão. Você já orou assim? Você já orou assim, confessando a realidade da sua família?
os pecados familiares. A realidade, eu acho que como igreja, eu sempre faço essa oração: Senhor, tenha misericórdia de nós. Eu confesso que temos sido omissos, porque nós somos uma igreja omissa, infelizmente. Porque nós podíamos fazer muito mais. Mas, infelizmente, muitos aqui ainda não querem obedecer a Deus. Acham que a gente pode vir quando quer e fazer quando quer as coisas. A gente não quer viver a experiência de comunidade, porque o nosso desafio é viver uma experiência como povo de Deus, um povo que se submete a Deus. Amém, igreja? Um povo que se submete. Um povo que olha para esse Deus grande, poderoso, e que a gente sabe que Ele é temível, e a gente sabe que o melhor para as nossas vidas é obedecê-lo. Porque não obedecer a Deus é o quê, irmãos? Qual o resultado de não obedecer a Deus? Tristeza, decepção, agonia, ansiedades e enfermidades das mais terríveis. Agora, ele reconhece que se o povo de Deus, e ele se coloca assim, não dizendo agora para o povo, vocês devem obedecer, ele se coloca dizendo assim: eu, a partir de agora, eu serei fiel, e eu realizarei o teu projeto, Deus. Esse, para mim, é o conteúdo da oração de Neemias. Confissão e mudança. Confissão e mudança. Ele confessa para mudar. E depois que ele muda, ele assume um compromisso de viver nessa mudança. Isso, para mim, é o que nós chamamos de conversão. Conversão é você conhecer a verdade de Deus, se arrepender dos seus caminhos maus, e agora entendendo que há um caminho novo, então você agora assume um compromisso de viver a nova vida em Cristo. Amém, igreja? Viver a nova vida em Cristo. Se você quer viver a nova vida em Cristo, você precisa orar. Se você não orar, você não vai viver a nova vida em Cristo. Por quê? Porque você não vai confessar os seus pecados. Porque você não vai exaltar o nome de Deus. Porque você não vai se conectar à dor do outro, à aflição do outro, à necessidade do outro. Porque quando a gente se conecta na oração, na necessidade do outro, a gente vem na igreja, ouve, adora, mas quando a gente vem, a gente percebe que existe um sofrimento maior, existe uma dor maior, existe uma causa maior, então eu vou me comprometer junto com esse povo a essa causa. Aí a gente pode dizer, de fato, eu estou sendo um filho de Deus, um servo de Deus, eu estou sendo um servo fiel a Deus. E é isso que Deus deseja realizar em nós. É isso que Deus deseja fazer em nossas vidas. Ele entregou Jesus, e Jesus veio, e Ele fez tudo o que Ele podia fazer, e da melhor maneira possível. Ele se entregou por nós, foi Ele que carregou aquele madeiro, foi Ele que sofreu aquelas chicotadas, foi Ele que sofreu aquele escárnio público, foi Ele que foi coroado com uma coroa de espinhos, mas Ele não desistiu. Ele foi corajoso e corajoso até o fim. Ele não desistiu. Ele não lamuriou. Porque ele sabia que as coisas que estavam acontecendo elas produziriam um bem maior. Amém, irmãos? Sofrimento é para produzir um bem maior. Aprenda isso na sua vida. Não tem sofrimento que não tem fim na sua vida, na minha vida. Não tem sofrimento que não tenha fim. O sofrimento é para um aprendizado maior para o reino de Deus, para uma mudança maior para o reino de Deus. Por isso que a gente não se entrega, a gente não se exaspera, a gente não se desespera, a gente ora, e aí quando a gente vai orando, a gente percebe que Deus vai fazer a mudança, e a gente se levanta. A gente pode ir orar enfraquecido, mas quando a gente se levanta de um momento de oração, a gente se levanta fortalecido. Amém, irmãos? Dá um glória a Deus. Mas dá um glória a Deus com verdade mesmo? Glória a Deus. O que você pode fazer na sua vida que pode te fortalecer? O que você pode fazer na sua vida para te dar um novo ânimo? O que você pode fazer na tua vida para você levantar os teus olhos e ver as coisas diferentes? Você pode orar, amém? Você pode orar.
Ore, 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 porque aquele que é poderoso, ele pode intervir na tua vida, ele pode fazer uma mudança, ele pode mudar as estruturas, ele pode invadir as realidades que são cruéis, tristes, ele pode invadir. E Neemias sabia disso, e Neemias orou, e quando ele foi à presença do rei, ele estava preparado para dizer ao rei o que o rei poderia fazer. E assim o rei o fez. E o final da história é que Neemias vai até a região de Jerusalém e constrói o muro. Amém? Glória a Deus. É isso que eu e você precisamos aprender a orar, irmãos. É isso que eu e você precisamos aprender. Nós não podemos ficar um dia sem orar. Nós não podemos ficar um dia sem colocar os nossos joelhos no chão e clamar o nome de Jesus. Nós não podemos ficar um dia sem nos confessar dos nossos pecados a Deus. Agora, orar não é ficar repetindo. Orar é rasgar a alma diante de Deus. Que nós possamos, através dessa noite, através da vida de Neemias e da oração de Neemias, aprender a orar e a praticar uma vida de oração. Os momentos mais difíceis da minha vida poderiam ter sido extremamente terríveis, mas não foram tão piores, porque eu sempre me ajoelhei e clamei a Deus, mesmo sem forças, mesmo às vezes sem condições de até mesmo de orar, mas às vezes eu me ajoelhava, até mesmo deitado na minha cama, eu virava, me ajoelhava, colocava o meu rosto na minha cama, enfiava minha cara naquele travesseiro e me derramava diante do Senhor. Clamava ali o agir de Deus. Clamava assim a misericórdia do poderoso Senhor. E Deus se compadeceu da minha vida. Deus se compadeceu da vida de Neemias e do povo de Israel. E Deus não tem variação. É o mesmo Deus. Deus pode se compadecer da sua vida hoje, da sua necessidade hoje. Eu queria te convidar, nesse momento, a você fechar os teus olhos. Se você puder se ajoelhar, se colocar de joelhos, faz um momento de oração. Você que está na sua casa, aproveite esse momento também. Se ajoelha diante do Senhor. Comece orando como Neemias orando, reconhecendo quem Deus é. Comece orando e siga orando, reconhecendo que a palavra de Deus, o caminho de Deus é bom e agradável para a tua vida. Ore. Se existe hoje pecados que precisam ser confessados, se você tem perdido a sua fé, se você não tem confiado tanto em Deus, confesse o seu pecado hoje, se arrependa diante do Senhor e peça: Senhor, eu confesso, tenho sido omisso, tenho tido vergonha, não tenho me entregado totalmente ao Senhor. Me arrependo disso porque eu quero experimentar esse poder sobrenatural da oração. Coloca a tua necessidade, a necessidade da tua igreja, a necessidade da tua família no altar do Senhor. E confia que o mais o Senhor fará. Porque o Deus que nós adoramos, estamos buscando nessa noite, é o Deus que pode fazer infinitamente mais. Infinitamente mais. Pai eterno, Tu és o Todo-Poderoso, o Criador e sustentador de toda a vida. O Senhor que governa sobre tudo e sobre todos. O Senhor que está assentado no Teu trono santo, junto com Teu Filho, Teu Santo Espírito. E os anjos hoje te exaltam: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Diante de Ti, ó Pai Celeste, nos colocamos nesta noite,
reconhecemos, ó Pai, que não temos sido tão obedientes e tão consagrados e buscado mais a Tua presença como deveríamos buscar. E por isso, Pai Celeste, perdoa-nos, limpa o nosso coração, limpa a nossa mente. Faz-nos, ó Deus, sermos como aqueles homens e mulheres, ó Deus, de outrora, que não mediram esforço, mas se consagraram e começaram a trabalhar com toda alegria, com toda força, com todo ânimo, para ver o Teu reino prosperando, as vidas se convertendo, para ver, ó Deus, com ardente expectativa, o mover do Senhor. Ó Pai querido, faz como fizeste outrora, faz como fizeste na vida daqueles Teus discípulos, que as pessoas olhavam e pensavam o que vai acontecer através da vida desses homens, mas eles olharam para Ti, buscaram no Senhor, e aqueles homens foram usados poderosamente pelo Senhor. Usa-nos, ó Deus, como usaste aqueles homens. Usa-nos, ó Deus, com a intrepidez, com a coragem, que o Senhor levantou tantos homens na outrora, ó Pai. Age, ó Deus, como o Senhor agiu na vida daqueles 3 jovens, ó Deus, que pregaram, ó Deus, a Tua palavra e transformaram tantas cidades, tantos países, ó Pai, outrora, Senhor. Sopra aquele mesmo sopro sobre nós, ó Deus. E que, ó Pai querido, que nesta noite o Teu Espírito Santo venha nos encher com essa Tua graça maravilhosa, esse Teu poder sem par, essa sabedoria, ó Deus, que nos leva, ó Deus, a descansar, a dar-nos de fato e andarmos de fato no Teu Espírito Santo, com amor, com a paz, com a alegria, com a bondade, com a mansidão, com a fidelidade, com o domínio próprio. Encha-nos e que o Teu Espírito venha transbordar em nós. O Teu filho um dia disse para uma mulher na beira do caminho que de dentro dela iriam fluir rios de água viva. E eu te peço, Senhor, que o Teu rio de água viva venha fluir em nós e através de nós. Se compadece, Senhor, de cada vida, de cada família. Se compadece dessa igreja, Senhor. E faz uma nova história em nossas vidas. No nome de Jesus. Amém.